Bom, galera, vamos começar então mais uma aula. Sejam bem-vindos. Já nos cumprimentamos. À medida que alguns alunos forem entrando, eu vou aceitando os pedidos de participação, tá? Bom, o tema do nosso encontro de hoje é a participação dos negros no Brasil pré-independência e seus desdobramentos. Então, naquele período joanino, nós já vimos bastante do que foram as causas e as consequências da vinda da família real portuguesa ao Brasil. A gente viu a participação dos indígenas e agora a gente vai focar mais na participação dos negros, né, que eram os escravos africanos que vinham para o Brasil, tá? O objetivo é refletir sobre as relações sociais do Brasil para a independência e seus desdobramentos no cotidiano, fazendo uso de fontes históricas para desenvolver a atitude historiadora. Então, a gente vai ver o que aconteceu, como era a questão do negro na sociedade daquela época, e o que isso trouxe de consequência, tá? O que tem a ver não só hoje, no nosso cotidiano, como nos períodos subsequentes da história do Brasil, que a gente vai continuar vendo, tá? Ao mesmo tempo, com o uso de fontes históricas, a gente vai se colocar no lugar de historiadores, tá bom? Porque, como eu já disse para vocês, a história não se faz com achismos. É uma ciência e as fontes históricas é a grande matéria-prima do historiador para se produzir essa ciência, tá bom? Essa é a habilidade. A mesma habilidade que nós trabalhamos, mas com foco nos indígenas. Só que agora a gente vai ter foco na questão da participação dos negros na sociedade brasileira daquele período, tá bom? Os materiais que vocês vão precisar é o Caderno do Aluno, volume 2, e os demais materiais escolares. Todos prontos? Quem ainda não tiver pronto, quem estiver assistindo esse vídeo não for ao vivo, pausa o vídeo e vai lá buscar, então, a apostila, o caderno, lápis, caneta, borracha, etc. Tá? O pessoal que está ao vivo aqui, eu já orientei para fazer isso. Continuando. Aqui tem um textinho para a gente ler, tá? Eu queria um voluntário para poder realizar essa leitura para todo mundo. Alguém se habilita? Então, fala os nomes. Ana Lívia. O que mais? Um de cada vez. Não ouvi. Juan. Mais alguém? Ana Lívia e Juan somente? O Gregório colocou o nome dele no chat, senhor. Tá, mas o microfone dele tá funcionando? Deve estar, né? Então, se o Gregório quiser, então, na terceira página ele lê, tá bom? Ó, esse texto não tem na apostilinha de vocês, tá bom? A gente vai ler aqui direto no material que eu estou veiculando aqui para vocês, ok? Professor, Então, o Gregório está sem microfone. Ah, então não dá para ele ler, né? Porque tem que ler para todo mundo. Então vamos ficar só a Ana Lívia e o Juan. Ou mais alguém quer? Última chance. Tá bom, Ana, então você começa. Vamos lá. O Brasil urbano de Debret. O pintor francês Jean-Baptiste Debret, 1700 e... Peraí, Aninha. É Debré que fala, tá? Ele é francês, então fala Debré. Pode começar de novo. O Brasil urbano de Debré. O pintor francês Jean-Baptiste Debré, 1768-1848, esteve no Brasil durante 15 anos, entre 1816 e 1831, e foi considerado o maior cronista visual do país do século XIX, ao reproduzir cenas da vida pública e privadas do Rio de Janeiro, a época de Dom João VI,
Isso, peraí. Suas... Vocês sabem o que é um cronista? Aquele que faz Eu não. crônicas. Mas Né? vocês já aprenderam o que é uma crônica, não aprenderam? Sim. Sim. O que seria? O que vocês lembram do que seria o gênero literário crônica? Hum, O texto está dando uma dica. Ele relata acontecimento de pessoas? Isso, Não ele sei. relata a vida cotidiana, aquilo que ele vê no momento, tá? Então, cronista visual significa então, que ele era um pintor, tá bom? Então, um pintor que retratava cenas do cotidiano em que ele vivia. Obviamente, essas cenas não refletem 100% do que aconteceu. Entretanto, nós não podemos desmerecer a importância desse conjunto de obras que esse pintor francês deixou para a gente como material para estudar o passado. Tá ok? Professor, se eu Pode não me engano, continuar. a crônica ela é tipo ela é uma narrativa, só que ela narra acontecimentos assim cotidianos. Isso, exatamente. Parabéns. Pode continuar, Aninha. Suas observações sobre o Brasil produziram quase 200 gravuras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ele pintou a natureza exuberante, mas decidiu especial atenção às pessoas que aqui viviam: governantes, senhores ricos, brancos pobres, mestiços, escravos e indígenas. Isso. Pode continuar. Debré veio com a missão artística francesa, encarregado da criação da Academia de Belas Artes, a qual, além de pintores, incluía escultores, arquitetos e artesãos. A vinda da corte portuguesa e a consequente abertura dos portos em 1808 permitiram a redescoberta do Brasil, pois até então o governo metropolitano, por temer a cobiça estrangeira sobre sua colônia, impedia os contatos e as publicações de informação sobre o Brasil. Isso. Tá bom. Agora o Juan continua, por favor, Juan. Assim, as visitas de estrangeiros, pintores, naturalistas, diplomatas e comerciantes começavam a produzir riquíssimos relatos sobre o país. Pode continuar. Tratando-se de um período anterior à invenção da fotografia, o trabalho dos artistas plásticos se revestia de imensa importância como registro de época. É evidente que as manifestações artísticas, assim como as... Espera aí, senhor. Rapidinho. Tá tendo um barulho aqui em casa, desculpa. Imagina. Onde eu parei? É evidente evidente. que é evidente que as manifestações artísticas, assim como os demais documentos históricos, são representações do real e não a realidade em si. Contudo, pode-se considerar que as imagens de Debrecht ou Debré? Debré se aproximam muito na realidade, por isso são chamadas de realistas. Ele, inclusive, deixou anotações escritas, explicando cada uma das cenas que retratou. Daí seu caráter documental, fornecendo elementos para a história da vida material e cotidiana. Pode continuar. Debré e outros artistas como o austríaco Thomas Ender e o bávaro Johann Moritz Rugendas, Isso. sei lá, Isso. Rugendas, tinham como público a burguesia europeia, sexiosa por informações de pitorescas e exótica, América, além, é claro, do governo do Brasil, que os contratou
e hospedou. Isso. Obrigado por vocês terem lido. Olha, aqui, o nome deste alemão, bávaro, é Johann Moritz Rugendas, tá? Bávaro, a Baviera, é uma região da Alemanha. Só que nessa época, a Alemanha ela não era unificada, tá? Então, por isso que está escrito bávaro, tá? Uma região, então, do que vai ainda se formar a Alemanha, que vocês vão aprender, tá? Sequiosa significa com muita vontade de alguma coisa, né? Seco por alguma coisa. A gente fala, nossa, esse aí tá seco por um copo de Coca-Cola, né? Então tá com vontade. E pitoresco vem de pictório, vem de pintura, uma coisa própria que é digna de pintura, de ser retratada, é uma coisa diferente, uma coisa própria de algum lugar, tá? Então, a América, na visão europeia, ela era, então, o Novo Mundo, né, era um lugar considerado diferente, tá? Um lugar onde a natureza, aliás, toda a geografia era muito diferente da Europa. Então, aqui existia coisas que eles achavam muito legal, tá? Bom, depois desse textinho que a gente leu, a gente vai dar início a uma atividade, tá bom? A gente vai fazer uma leitura e análise de imagem, tá? Essa atividade também não tem na apostila de vocês agora, tá? Então, só para prestar atenção por enquanto. Leitura e análise de imagem. Observe as imagens das próximas páginas que pertencem ao livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, de Debré. Todas elas fazem parte da memória nacional e são fontes fundamentais para a reconstrução do passado brasileiro, pois os historiadores as utilizam como documentos históricos. Então, juntos com seu professor, façam uma análise e problematização das seguintes imagens. Né, fazer uma problematização é você fazer algumas perguntas para essas fontes, a fim de que essas perguntas possam ser respondidas com investigação para você chegar onde você deseja, tá? No caso da nossa aula, a gente vai então desenvolver aquelas habilidades que eu já falei, tá? Então essa é a intenção das perguntas que eu vou fazer durante a exibição de algumas imagens, tá bom? Vamos lá. Imagem 1. Um funcionário a passeio com sua família. Então, observem essa imagem. Podem observar bem. 10 segundinhos. Não esqueçam de lerem a legenda, hein? Então tá, quem me responde, qual o título da imagem? Posso responder, senhor? Pode. Se eu não me engano, é empregado do governo saindo a passeio? Isso. O pessoal costuma se confundir com o título ali em cima do slide, né? Imagem 1. Né? Mas o título, quem dá é o artista. Então, a gente tem que saber localizar essa informação na legenda. Tá bom? A cena, ela é pública ou é privada? Quem responde? É pública, assim, que a gente pode ver, né? O que é privada? Fora aquele Privada negócio que tem no banheiro. Fizesse parte de Alguma coisa acervo de... escondida. Não, privado seria se fizesse parte de algum acervo privado, se fosse tipo para leilão, alguma coisa assim. Quase. Chegou perto. O que é uma propriedade privada? Que tem dono. Isso. Tem Então, dono. privado é que tem dono, tá? Não é só aquele negócio que tem no banheiro, não, né? Então, privado, nesse sentido que está sendo empregado na pergunta, é se ele está naquela parte longe dos olhos das pessoas e fica mais
no meio familiar, né, dentro de casa. Então é bem óbvio que aí a gente está vendo que a imagem se trata de uma cena pública, tá? Quem que quer descrever para mim o ambiente? Pode começar, quem quiser. O ambiente seria meio que uma estrada, assim, uma estrada fronteiriça à casa do empregado, né? Eu acho que é dentro de, ou é dentro ou é perto de uma cidade. Por que você acha que é numa cidade? Por que você acha que então seria urbano Por essa causa paisagem? que o chão ele é cimentado, tem piso, tudo bonitinho. Isso, tem várias características, né, que demonstra que apesar de ter ao fundo o que parece ser algumas montanhas, até com árvores, a gente entende que é um ambiente urbano. Não é aquele ambiente urbano igual de hoje, que tem aquelas construções diferentes, uma do lado da outra, aqueles edifícios enormes. Né? Afinal de contas, a gente estava no começo da história no Brasil. Tá? Tudo bem. Dá para identificar e descrever os seus personagens dessa pintura? Eu identificaria, assim, como aquele homem que está ali na frente seria o empregado descrito no título da imagem, e os brancos enfileirados com ele seriam a família. E o povo negro atrás seriam os empregados, os escravos dele. As escravas da casa, na verdade. Isso. Olha, então, mais alguma coisa chama a atenção de vocês? O cara segurando uma espada. Talvez. Que mais? Que, Juan? Como eles estão se vestindo? Como que eles estão se vestindo? Por que que te chamou a atenção como eles estão vestidos? Que hoje em Também dia, a vestimenta. hoje em dia pouca gente se veste assim. Ah, sim, mas a gente tem que tentar analisar essa imagem com os olhos da época. Né? A gente não pode julgar a moda deles com os nossos olhos de hoje. Mas mesmo com os nossos olhos de hoje, mesmo a gente não conhecendo o passado, essa imagem ela pode mostrar algumas coisas que eu não posso falar agora. Ô, professor, pode ser que a roupa dos brancos seja mais chique e as dos negros sejam menos chique. Isso, tá certo. O que mais? Tem muita coisa, tá? A gente não vai falar tudo, mas tem muita coisa. Vocês acham que aí existem escravos mais importantes que outros? Eu acredito que sim. Sim. Por quê? Se eu não me engano, Por quê? Fala aí, Cauê. se eu não me engano, as escravas da casa elas são mais importantes. Por que você acha isso, segundo a figura? Porque elas seriam meio que empregadas, seriam de companhia. Porque meio que os outros escravos, eles seriam só escravos para trabalho, eles seriam uma formiga no formigueiro, eles não têm importância uma só, eles formam um conjunto. Agora as escravas da casa, elas seriam tipo membros da família, só que comprados. É mais ou menos isso. Só que vamos analisar a imagem. O que a imagem consegue dialogar com a gente sobre a minha pergunta? Não dá para saber, do jeito que você falou, quem é mais importante ou não por conta disso. Mas segundo a imagem, será que a imagem ela te dá pistas sobre essa importância? Bom, por mim, assim, segundo a imagem, então, por exemplo, aquela mulher que tá com um vestido azul e atrás dela com um vestido rosa, elas seriam mais importantes porque elas estão saindo no passeio junto com a família. Enquanto, por exemplo, aquele escravo segurando uma arma, ele seria menos importante, por causa que ele seria só um guarda na hierarquia. Aquilo é uma arma ou um guarda-chuva? É um guarda-sol. Então esquece, desculpa. Não tem problema, a gente tem que analisar. Observem aquele escravo
que está com um guarda-sol, ele está usando o que na cabeça? Como que é o nome disso? Chapéu? Chapéu? É um chapéu que tem um nome, vocês saberiam me dizer? Cartola? Uma cartola. Você sabe da onde que a cartola Era mesmo que é uma cartola? Por que que É te uma chamou a cartola. atenção, Gabriel? Oi? Por que que te chamou a atenção uma cartola na cabeça de um escravo? Ah, por causa que talvez esse escravo é aqueles escravos lá que pegavam os outros escravos. É isso? Um capitão do mato? Não, não seria. Mas a cartola, ela é moda originária de que país? Será que Da é do Inglaterra? Brasil? Inglaterra? Exatamente. Da Inglaterra. Inglaterra. Olha o chapéu do homem que está lá na frente. O senhor. Você É acha que esse meio chapéu é moda de que país? Que lembra? E Estados. Não, Como é que chamava? Acho que é Inglaterra, França, por aí. Portugal. França, né? Você França. pode Isso vira e mesmo. mexe, Assassin's Creed. vira e mexe, você vai ver, né, esse tipo de chapéu muito usado principalmente no exército francês, né? Então, vocês estão percebendo a influência da cultura europeia no Brasil? Uhum. Opa, Olha, gente, percebe-se também nessa figura que eles estão saindo e quem está na frente é o chefe da família, né? É o homem, que aquela sociedade era assim. Ele também está exibindo o seu poder, porque o escravo ele era muito caro e você andar com um escravo para a rua para ficar mostrando para os outros, para fazer graça, inclusive com roupas que pouca Ixi. gente tinha condição de comprar, também era fazer uma média na sociedade, né? Mesma coisa que você comprar aí um Camaro e dar umas voltas aí. O cara né? tá Você se não- achando fodão. Tá se achando, né? Tá bom. Vamos passar para outra imagem. Senão a gente demora muito. Deem uma olhadinha aí, 10 segundos. Agora, eu vou fazer umas perguntas. Vocês vão responder de cabeça, tá bom? Depois eu vou abrir a participação. Tá joia? Tá. Então vocês vão localizar e responder de cabeça. Qual o título da imagem? Verificar se a cena é pública ou privada. Tá. Observar bem o ambiente. Observar os personagens. Identificar, ver quem é quem. Os objetos também. As ações. Se tem ações, né? Se tem ações principais e se tem ações secundárias, né? Ou seja, é como se você identificasse o tema. Tem um tema principal e tem um tema secundário, ou até terciários. A gente pode manter entre os personagens diferenças, distinções. Pode. Agora eu vou abrir a participação de vocês, tá? Tá. Quem quer me falar sobre o que os personagens estão fazendo? Principalmente. bom, eu consigo ver a mulher branca, que seria a senhora retratada no título da imagem, ela tá meio que costurando. A filha dela, provavelmente, tá estudando. E as escravas, tem uma escrava que tá na direita, que ela tá fazendo contas. Outra próxima dessa tá servindo. E a outra na esquerda eu não sei muito bem se ela estaria fazendo tapeçaria, alguma coisa assim. Isso mesmo. Todo mundo conseguiu identificar todas essas ações? Sim. Ótimo.
Ah, então fica claro aí quem que é o dono da casa, né? Sim. Quem que é? Ou a dona, né? Dá para perceber, né? É a mulher branca. Então pode perceber que os negros estão trabalhando, são escravos, como nós já aprendemos, tá? No caso, escravos domésticos. É claro que naquela época o escravo doméstico ele tinha uma vida bem mais fácil que aquele escravo que trabalhava nas lavouras, tá? Ou até mesmo nas minas, principalmente em Minas Gerais. Não só em Minas Gerais, né? Mas se encontrou ouro em outras regiões do Brasil. Mas é que em Minas se Principalmente em Minas. e que em Minas se encontrou ouro de balde, né? Adoidado, Até cair muito pra mesmo. trás. Tá? Mas isso não minimiza a condição de escravo que eles tinham, tá bom? Vamos passar para outra. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa imagem antes de eu passar para a próxima? Tô O de boa. título. Tranquilo. Então vamos nessa. Imagem 3. As mesmas perguntas que eu fiz, tentem, durante a observação da imagem, ir se respondendo. Tá? Vou repetir as perguntas, assim, para vocês ir guardando. É o título da imagem, se a cena ela é pública ou privada, para você mentalmente também descrever o ambiente, você descrever os personagens, você descrever os objetos, identificar as ações principais e secundárias, e se a gente pode traçar alguma relação entre os personagens, ou seja, o que um personagem tem a ver com o outro, esse tipo de pensamento. Vamos pensar um pouquinho, vou dar uns 20 segundinhos para vocês. Vocês vão descobrir um monte de detalhes se vocês ficarem observando bem atentamente e tentar responder essas perguntas. Então vai, quem quer me falar um pouco sobre a imagem? Ninguém? O que eles estão fazendo aí? Comendo. Jantando. É, jantando, no caso. O que chamou a atenção de vocês aí? Deixa eu pensar. O que me chamou a atenção foi a mulher brincando com o bebezinho ali. Ela tá brincando? É, Dando comida, não sei. na minha visão, seria uma flor e aí ele pegou e ela Eu acho que é Tá, comida, olhando. professor. olhando mais a fundo não parece muito uma brincadeira não. Tá dando um resto de comida, né? Ou um pedaço, enfim. Pode ser um pedaço de comida, não precisa ser resto, né? No sentido pejorativo, né? No sentido negativo da palavra. Não necessariamente, né? O que aquela mulher tá fazendo em pé ali com aquele negócio na mão? Ou ela tá Abanando. abanando, ou ela tá limpando alguma coisa. Abanando o quê? As pessoas. Sim. É, Por as quê? pessoas também. Por que estaria Talvez. abanando? Talvez tivesse calor. Ela tava fazendo o que o ventilador faz hoje em dia. É. Será que ela tá espantando mosquito, hein? Não sei. Porque realmente, né? Rio de Janeiro fazia e ainda faz calor, né? Vocês sabem, né? Não tem aquela música? Rio 40 graus, né? Uhum. Mas fica aí pra gente pensar. Eu não acho que esse é muito um abanador, não, porque tá parecendo um espanador aí. Isso não me parece um objeto que faz vento, não. Mas, na verdade,
e eu estou me perguntando também, tá? Não estou fazendo uma pergunta retórica da qual eu já sei a resposta, não. Mas eu imagino que seja para espantar insetos. Mais alguma coisa chamou a atenção antes de passar para a próxima imagem? Eles O têm homem um olhando guarda eles na comer. porta? Oi? Fala aí primeiro. Eu falei que o que me chamou a atenção foi o homem olhando eles comer com cara de bravo. Também achei que tá com cara de bravo. Será que tava com cara de bravo mesmo? Ou será que o pintor na hora achou que tava com cara de bravo? Falou assim, isso aí não é legal, eu vou retratar aquela pessoa com uma cara de brava, mesmo ela não estando na realidade. Vocês acham que isso é possível ter acontecido? Sim. Isso, vocês têm que entender que a gente tem que ficar sempre esperto quando vê uma imagem, quando lê uma reportagem, quando a gente lê ou interage com qualquer construção cultural humana. Ela sempre é passível de ponto de vista do autor. Tá? Isso não significa que a gente não consiga filtrar esse ponto de vista e aproveitar aquilo que realmente é fato, aquilo que realmente vai interessar na nossa visão de historiador. Ô, Tá? professor, Sim. e aquele homem lá na porta da casa? Então, é sobre esse homem que a gente está falando que parece que está com cara de bravo. Não, Não o esse outro daí só. vendo, o outro lá atrás. Então, eu acho que aquele de trás que está com cara de bravo, o da frente nem tanto. Ah, pra mim é da frente, tá com cara de bravo. Mas calma aí, a gente tá discutindo sobre o homem que tá comendo? Não, os que estão em pé. Ah, como Tá assim? olhando, Pra cara, mim, professor, atrás dele, assim, seria uma mulher. Por que você acha que atrás onde? Na porta ou com os braços... Não, os dois estão com o braço cruzado. Com O de a amarelo... laranja, com a camisa alaranjada. Ah, tá. O que É você uma acha, mulher então? e eu acredito que ela seja... Você já viu aqueles tipo, restaurantes, refeições... refeições importantes, assim, que aí tem várias empregadas e aí tem uma empregada para comandar as outras? Eu acredito que seja isso, que essa mulher aí com os braços cruzados, com a camisa alaranjada, seja isso. Ela estaria meio que supervisionando aquela que tá abanando. Isso, depois vocês pesquisem na internet como é o nome dessa escrava, que normalmente era mulher, de dentro de casa, que comandava os serviços domésticos, tá? Não vou falar, não. Se quiser, vai ter que pesquisar. Tá bom? Vamos partir para a próxima. Então, 20 segundinhos para vocês observarem a imagem. E eu vou perguntar para vocês o que chamou a atenção e por quê. Tá? Não esquecendo de localizar o título da imagem, se a cena é pública ou privada, como que é o ambiente, os personagens, os objetos, as ações. E aí, alguém quer falar? A primeira coisa que dá para ver é que, pelo título também, que ele tá voltando da chácara para uma cidade. A segunda coisa é que quem tá levando ele são os escravos. E como que tá levando ele? Em uma rede? Quem que inventou o uso da rede, hein? Os indígenas. Os indígenas. Exatamente. A diferença é que eles usavam para dormir, né? Mas aí os europeus quiseram fazer isso, aí é outra história. Se vocês fossem essas pessoas que estivessem carregando outra pessoa nessa folga toda, vocês iam estar contentes? Não. Não. Vocês acham que os escravos, eles eram contentes?
Não, Não. não um pouco. Exatamente, nem um pouco, né? Podiam até fingir, né? Tem alguns até que pudessem entender que, sendo um escravo doméstico ou escravo de ganho, que era aquele que saía para trabalhar para o senhor e voltava com o dinheiro do trabalho e dava tudo para o senhor, esses dois escravos, né, em geral os escravos urbanos, eles talvez tivessem alguma consciência de que a situação deles em comparação com os escravos que ficavam na parte rural era uma situação, então, bem melhor, tá? Afinal de contas, vocês já lembram, né? A gente já estudou isso, que os escravos da zona rural, eles tinham até senzalas, né? Era uma situação, assim, bem mais complicada de sofrimento do que os urbanos. Mas a gente não pode nunca achar que só porque o escravo ele era doméstico, ele tinha um bom tratamento. Tá bom, gente? Ficou bem claro essas imagens? Que estava retratando a figura do negro escravo na época do Brasil, no tempo que a gente está estudando, que é o período joanino, lá de 1808 a 1821. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Ah, não, já fez. Você falou só uma e já fez. Por isso que eu falo, posso fazer duas perguntas aqui. Uma você responde que sim, a outra faz. Tá bom, Aninha, desculpa a piada. Faz sua pergunta. Se a mulher que tá carregando a comida na cabeça derrubasse, o que aconteceria com ela? Apanhava. Eu vou deixar Apanhava, vocês mesmos né? responder. Apanhava. Como? Apanhava como? Eu aposto. Eu aposto aqui, Rodrigo. Eu aposto. Podia. Então, é por causa Qualquer que, coisa que pra ela tivesse ali. derrubar, tá certo. É por causa que eu acho que esse chapéu é grudado na cabeça dela, não é? Duro que não. Não é Olha, grudado, não. É equilíbrio. Grudado, Não é que não, tem que equilíbrio, ir hein? equilibrando. Não, na real, tem uma coisa que ajuda ela a equilibrar mais. Eu só não Isso. sei como. Tipo um paninho. Mas Isso, é um as paninho. frutas estão desenhadas tudo em pé, velho. Se cair uma, Isso, é um paninho. Mas se vocês tentarem colocar um paninho, você vai ver que não vai adiantar muita coisa, não. moleque, isso que é equilíbrio. Sim, isso que é equilíbrio. Bom, seja como for, fica outro desafio para vocês, quem tiver interesse, de procurar como os escravos eram castigados. Vocês vão ficar muito tristes, eu tenho certeza, mas, né, hoje em dia passa Você já tanto falou metade disso daí, eu acho. Eu acho que você já falou metade. Não, tem muita coisa lá que vocês não fazem nem ideia. Quem sabe um dia, quando voltar a aula presencial, né, a gente não consiga visitar museus que tenham objetos que retratam esses castigos. Será que eu acho que eu Tudo conheço? depende de grana, na né? internet. Tem. Vocês pesquisem, Se eu tá? não me engano, é aqueles. Não sei agora. Tá bem, vamos continuar, que nós temos, acho que mais 5 minutos, né? Deixa eu ver. Sim. Então vamos refletir. Com base nas imagens analisadas, o que se pode concluir sobre a organização da sociedade brasileira na época de Debré? Aqui, ó. Esse vídeo. Nossa, gente. Fecha o microfone aí, alguém. Registre sua resposta no caderno e esquece, senão não vai dar tempo. Tá? Vocês vão tentar fazer. Não, vão tentar não. Vocês vão conseguir responder essa pergunta de cabeça. Com base nas imagens que a gente analisou, o que você pode concluir de como que era a sociedade daquela época? Vai. 30 segundos para vocês pensar. Alguém quer falar? Eu. Pode falar. Eu acho. Na real, não acho, tenho certeza. Que era mais comportado.
Era tipo mais comportadinho. Quem era mais comportado? A organização da sociedade brasileira. Como assim? Na questão de você se vestir? Não, na questão de comportamento mesmo. Foi isso. Obedecia a tudo que eles pediam. Tipo os portugueses, tipo isso. Tá, mas segundo as imagens, hein? Quem mais? Que mais? Quem mais quer participar? Tá certo, Gabriel, mas tem mais coisas. Ó, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Não precisa responder. Vamos relembrar ela. O que vocês estão vendo nessa imagem? Nessa e nessa. O branco como privilegiado. Isso. A Primeira mesma coisa organização? importante. Dá para você perceber a escravidão aí. Não dá para perceber? Isso não fica bem claro? Uhum. Sim. Agora, com base no papel do homem e da mulher. Olha só. Olha bem. Quem está na frente aqui da fila? Um homem. O homem. O que essa mulher está fazendo? Costurando? Não. Não sei. Serviços Tá estudando? domésticos. Ela está trabalhando? Não, Ela tá fora de casa? não. Não. E aqui? Comendo. Estão comendo, estão na mesa, o homem, a mulher. A gente está observando agora somente a parte branca da sociedade. E aqui, vocês estão vendo um homem ou uma mulher? Na rede. Um homem. Um homem. Então, de acordo com essa dica que eu dei, dá para vocês perceber como que era essa relação entre homem e mulher naquela época? Desigualdade. Para quem? Para as mulheres sempre tinha que fazer serviço em casa, porque os homens achavam que elas não aguentavam assim. Na verdade, Sempre isso tinha um homem que mandava. Vocês Isso por um existe. acaso... Repete. Vocês por um acaso sabem o nome que se dá a uma sociedade ou uma família que ainda existem, aonde o homem, ele é o centro da casa? É Patriarcal. isso, parabéns. Patriarcal vem de patriarca, vem de pátria, de pai, tá? Na figura do homem, certo? Isso é importante vocês entenderem. Não, eu gostaria só de expor minha opinião também. Eu não Claro. acho que eles obrigavam as mulheres a trabalhar em casa. Pelo menos não as mulheres brancas. Eu acho que eles tinham um protecionismo muito grande com a mulher. Assim. Na Idade Média não tinha tanto, mas, por exemplo, aí eu acho que já era mais protecionismo, só que meio forçado, por causa que elas não podiam sair de casa. As escravas mulheres saíam de casa, sim, tá? Quando lhes eram ordenado, tá? Principalmente na hora de você mandar a escrava fazer vendas, por exemplo, de quitutes ou algum serviço para depois voltar com o dinheiro para dentro de casa, tá? Vamos continuar. Nós já temos com o tempo estourado. Já da aula. Ô, professor, já deu. Já. Eu preciso de mais já preciso de 2 minutinhos, tá? Tá. Ó, você aprendeu? Depois da análise das imagens, em comum acordo com um colega com quem você formará uma dupla, escolha, então, em duplas, tá, gente? Escolha um dos personagens retratados em uma das imagens para ser o autor de uma página de diário. Sacaram esse início de atividade? Vocês vão trabalhar em duplas e vão escolher um personagem de alguma dessas figuras que eu mostrei, que depois eu vou colocar lá no grupo de história, tá? Eu vou colocar essa atividade lá para quem não lembrar, tá bom? Então não vai precisar ficar revendo o vídeo. As fotos vão estar lá. Então o que a dupla vai fazer? Uma página de diário, tá bom? Olha lá embaixo.
vocês vão escrever juntos, e é importante que a página de diário traga a cena escolhida como o principal componente das experiências daquele dia. Tá? Então, não pode esquecer que a página do diário tem que estar de acordo com o personagem, tem que estar de acordo com a pintura que vocês estão analisando, tá? Aqui depois vocês continuam a leitura lá, que são algumas informações de como fazer a página de um diário. Tá? Eu já grifei aqui uma palavrinha, que é a coerência histórica. Então, vocês, por favor, não vão colocar carro, não vão colocar trem nessa época no Brasil, vocês não vão colocar celular, vocês não podem cometer erros de misturar tempo histórico, tá? Certo? Então, isso é muito importante. Vocês vão fazer essa atividade para mim até sexta-feira, tá? Quem não conseguir formar dupla, pode fazer individual, tá? Mas eu gostaria muito, pro bem da aprendizagem de vocês, que vocês pudessem, fizessem o possível para trabalhar em duplas, tá? Em trio, não. Em duplas. Tá joia? Então, ó, tem os aspectos para vocês pensarem aí, que eu vou colocar lá no grupo, aí é só acompanhar a comanda. Se tiverem dúvidas, já sabe, tá? Dá um grito aí pelo zap para mim, tá joia? Tá. E lá vai ter também dicas para como você fazer uma página de um diário. Tá bom? É isso, galera. Tchau, até a próxima. Eu vou pro segundo agora. Um abraço, saudade, fique em casa, se possível, usem máscaras. Tchau. Falou!